Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje para a glória de Deus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, meus amados. A palavra está lá no livro de João 12. Vamos ler do 1 ao 11. Vamos ler toda uma passagem curtinha, né? E que Jesus para em Betânia, né? E ele é ungido em Betânia. Amém? Vamos a esta passagem e eu quero falar sobre nós não sairmos da posição, né, que Jesus nos colocou, nós fazermos o melhor como adoradores, né, como aqueles que adoram em verdade e em espírito, façamos o nosso melhor para que em todas as coisas que nós fazemos, nas pequenas e nas grandes coisas, tudo que nós fazemos para o reino de Deus sirva para glorificar, para honrar o nome de Deus, né? Então, vamos falar hoje sobre Marta, Maria, Lázaro, sobre este lugar que Jesus foi parar nesta casa, neste lar, e lá ele foi ungido, lá ele foi abençoado por Maria, né? Maria derramou sobre ele o seu melhor perfume, seu perfume mais caro, uma verdadeira adoradora e seguidora de Jesus Cristo, que era Maria. Vamos falar então de João 12, João capítulo 12, do 1 ao 11 é o que nós vamos falar, depois nós vamos ler o Salmo 91 e vamos orar. Então vamos louvar? Deixava atrás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás
aleluia. Nos entreguemos a Cristo, nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem suprido, por tudo que o Senhor tem ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado nossa família, nossa casa, esse canal. Em nome de Jesus, Pai, vem guardando, protegendo, livrando cada vida que aqui está, Senhor. Livrando dos planos perversos do inimigo, livrando da inveja, das bruxarias, das feitiçarias, das contendas, das divisões, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha prosperar, fazer crescer, trazer avanço, trazer saúde, paz, todas as coisas boas que provém do Senhor venham em nosso encontro em nome de Jesus. Vai blindando, Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Que nós possamos, Pai, estar diante de Ti, diante dos Teus pés, aos Teus pés, Jesus. Te adorando em verdade e em espírito. Nos entregando a Ti completamente, dando o nosso melhor. Aonde quer que nós estejamos, Pai. Que nós possamos glorificar o Teu nome. Que nós possamos Te honrar em todas as coisas. Perdoa, Senhor, os pecados do Teu povo. Perdoa se às vezes nós falhamos, erramos, se nós somos vaidosos, se nós somos bravos, irados, se às vezes, Senhor, nós agimos em desconformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. Que cada vida hoje venha receber mais de Ti, através da Tua palavra, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que sejamos renovados, fortalecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Amém. Vamos então à palavra? Vamos ler lá João 12, a partir do 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Desliga aquela mão. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa de muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esta palavra, amados, está falando para nós que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava chegando em Betânia, onde vivia Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria, E nós conhecemos esse trio aí. Nós já pregamos ainda, não sei se foi essa semana ou final da semana passada, falando sobre Lázaro, Sobre a morte de Lázaro. Então Jesus estava passando por Betânia, chegou em Betânia, onde vivia Lázaro,
né? Aquele que ele ressuscitou dos mortos, né? Aquele grande milagre que Deus fez na vida de Lázaro. E diz a palavra que ali eles estavam todos reunidos preparando um jantar, né? Um jantar para Jesus. E Marta estava servindo. Marta estava cuidando da comida, da casa, cuidando, né, de arrumar as camas, as cobertas, porque certamente Jesus ia ficar por lá. E diz a palavra que enquanto Lázaro estava sentado à mesa conversando com Jesus, né? Conversando com Jesus, então Maria, diz a palavra que Maria pegou um frasco de nardo, um frasco de nardo puro, né? Que era um perfume muito caro, equivalente a 12 meses de trabalho. Então, ela abre este perfume e ela derrama este perfume aos pés de Jesus, né? Então, derramando esse perfume aos pés de Jesus, ela derrama e passa os cabelos, né? É o que diz a palavra. Ela derrama o perfume e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. E diz a palavra que esse perfume, né, exala pela casa toda, né? Toma conta da casa a fragrância daquele perfume. Mas diz a palavra que um dos discípulos de Jesus que estava ali, e a palavra dá nome para ele é Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus, que mais tarde iria traí-lo. Olha o que a palavra aqui está dizendo, que mais tarde iria traí-lo. Então, foi aquele que traiu Jesus, né? Com um beijo lá, em outra passagem aqui de Mateus, de João, de Marcos, fala sobre esta passagem que Judas trai Jesus com um beijo. Então, Judas, aqueles que traiu Jesus, que o texto fala assim dele, ele fez, né, uma observação. Ele se paralisou, se focou naquilo que Maria estava oferecendo para Jesus. E ele olhou para o valor monetário. Para Maria, aquilo era um ato de adoração, uma entrega, uma representação de que ela estava entregando para Jesus um cuidado, um carinho, né? Ela queria agradar Jesus, queria que Jesus ficasse, né, cheiroso, estava oferecendo o seu melhor, né? E Judas Iscariotes fez uma observação: por que este perfume? Por que você está derramando aos pés de Jesus este, justo este perfume? Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar. A própria palavra diz que Judas ele não estava fazendo esta observação preocupado com os pobres, preocupado em abençoar os pobres, preocupado, né, com os pobres, com aqueles que não tinham provisão, não tinha alimento, não tinha nada. A palavra vai deixar bem claro que ele falou isso por se interessar, não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, né? Sendo um tesoureiro aí do valor do ministério de Jesus, dos valores que eram arrecadados para o ministério de Jesus. Então ele costumava tirar o que nela era colocado. Veja então o interesse, o olhar do interesseiro, o olhar daquele que é ladrão. Ele não tinha nada para falar, para se opor. Ele veio com uma desculpa esfarrapada de que aquele perfume caro, aquela entrega, aquela oferta, aquele ato de amor, de generosidade, de cuidado com Jesus que havia chegado de viagem, que aquela atitude de Maria, aquela adoração, daquele coração que estava adorando Jesus ali, em verdade, em espírito, que aquilo ali era um desperdício. Eu quero falar que nada do que nós fizemos para Jesus é desperdício. Nada do que nós oferecemos a Jesus é desperdício.
se vir uma adoração em verdade, em espírito, com o coração quebrantado, com o coração, com a motivação certa, não é desperdício. Ofereça o seu melhor para Jesus em 2026, em forma de oferta, em forma de louvor, em forma de serviço. Ofereça o seu melhor, ainda que muitos olhem e digam assim, mas que exagero, para que tanto, para que tudo isso, por que faz tudo isso, por que isso? Veja que Judas se incomodou, mas Jesus deu resposta àquela crítica, àquele levante, né, do ladrão. Veja que o ladrão, ele não poupava nem o ministério de Jesus. Aonde ele quer colocar a mão, né, para roubar, para matar, para destruir, para tirar, para acabar, ele coloca. Mas Jesus estava lá e Jesus respondeu no versículo 7, deixe Maria em paz. Deixa ela em paz. Que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está dizendo? Deixa Maria, que Maria está aqui aos meus pés, ela está aqui me adorando, ela está aqui me acariciando, ela está aqui me agradando, ela está na posição certa, ela está no lugar certo. Então deixa Maria. Não implica com a Maria, não implica com João, não. Fica na posição que Jesus Cristo te disse que é a melhor posição. Fica na posição que você agrada a Jesus. Se Jesus disse que você é para louvar, louve, que é para interceder, interceda. Mas faça tudo com amor, faça tudo com amor. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com amor. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. E pela palavra a gente vê que Jesus está corrigindo ali. Deixa Maria adorar do jeito que ela quer me adorar. Então, não se incomode com as críticas, não se incomode com aqueles que qualquer piscada de olho é plim-plim, é dinheiro, né? Com aqueles que criticam o teu modo de servir, o teu modo de adorar, o teu modo de entregar o teu melhor para Deus. Entregue, em 2026, entregue o teu melhor. Se você souber que está agradando a Jesus, continue agradando a Jesus. Continue posicionada no melhor lugar, que é aos pés de Jesus, entregando o teu carinho, a tua dedicação, o teu amor, honrando Jesus, honrando a Deus. Em tudo que você faz, nas pequenas, nas grandes, seja dedicado. Seja dedicado ao reino de Deus. Porque Maria estava ali se dedicando a Jesus, adorando em verdade e em espírito. E Jesus falou por ela. E Jesus disse, ela está me agradando. Ela está me agradando. É nesta posição que eu quero ver Maria. Deixe Maria aqui. Deixe Maria em paz. Jesus se levantou para defender. E quem estava falando, quem estava se opondo, quem estava conjecturando, quem estava dizendo que isso é caro demais para Jesus, como se Jesus não fosse merecedor do nosso melhor, das coisas mais caras, do perfume melhor que nós temos, né? Jesus, ele olha para o nosso coração. Jesus olhou para o coração de Maria. Não, esse é um coração de verdadeira adoradora. Ela não está fazendo para aparecer, ela não está fazendo para chamar atenção. Então, o que nós formos fazer para Deus, seja no pouco, seja na grande, seja no pequeno, o que eu for fazer para Jesus, não faça para aparecer, não faça para se engrandecer, faça para honrar a Deus, para honrar Jesus, para que o nome dele seja glorificado em todas as coisas, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, né? E que nós possamos glorificar em tudo que nós fizer. Que não seja para nos engrandecer, mas sim para exaltar o nome de Deus, para exaltar o nome de Jesus, que é santo, que é poderoso, que pode fazer milagre na nossa vida. Adoremos em verdade e em espírito, que nós sejamos mais Marias, que nós estejamos adorando a Deus em verdade e em espírito. Que Satanás não venha roubar a nossa adoração, não venha colocar no nosso coração interesse por coisas,
por cargos, por seja lá o que for, né? Que a gente venha entregar o nosso melhor. Quando nós estivermos entregando o nosso melhor, Jesus, se algo se levantar contra nós, é Jesus que vai falar por nós. É Deus que vai nos justificar. É Deus que vai dizer, né? Quem serve, quem não serve, quem adora, quem não adora. As intenções do coração, porque ele sonda as intenções do coração. Então ele sabia que a intenção de Maria era a melhor, era adorá-lo, né? Em verdade e em espírito. Mas a de Judas era interesse financeiro. Era um ladrão. Interesse naquele perfume, porque muito dinheiro ia ser colocado naquela bolsa. Então ele era o maior favorecido. Então não façamos as coisas por interesse. Façamos por Jesus, para trazer o melhor para o reino de Deus. Amém, amados? Amém. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar. Então fique na posição que Jesus já disse que gosta que você fique, né? Entregue, segunda coisa, entregue o seu melhor para Jesus, entregue de todo o seu coração, com todo o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado que você tem pela obra de Deus e por Jesus, e, né, tenha atos, atitudes, ofertas, né, oferece o teu serviço, oferece o teu dízimo, a tua oferta, né, faz um voto, tudo que você for fazer, faça, porque Jesus, ele já fez por nós e ele continua fazendo. Ele está no céu intercedendo por nós, que somos filhos de Deus, intercedendo pela nossa vida, mas que nós possamos não sujar o nosso coração, que o nosso coração esteja limpo, adorando Jesus em todo o tempo. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta mensagem que fala conosco hoje, neste dia, Pai, que o nosso coração deve estar voltado totalmente para Ti, Jesus. Que a nossa adoração seja em verdade e em espírito, sem fingimento, sem falsidade, que nós estejamos inteiros de coração, voltados para Ti, Jesus. Que tudo que nós possamos fazer na obra de Deus, na nossa vida particular, quer comais, quer bebais, como diz a Tua palavra, que nas grandes, nas pequenas coisas, em tudo que nós formos fazer, que nós façamos tudo para a glória de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser mais Maria, que nós possamos, Senhor, não nos importar com aquilo que está na nossa volta, com críticas, com pedradas, mas sim que nós possamos tirar o melhor de nós e derramarmos aos pés de Jesus, que nós possamos Te adorar em verdade e em espírito, em nome de Jesus Cristo. Pai, vem guardando, protegendo Teus filhos e filhas, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que quer atingi-los, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo o mal venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, sirva a Deus, né? Agrade a Deus, agrade a Jesus com todas as tuas forças. E não esqueça, né? Continue aqui orando conosco, continue aqui recebendo diariamente uma palavra que vem direto do coração de Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus.